Jogador do Fluminense entra na mira de clube da Série B. Falaremos bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos falar bastante do Fla-Flu, né? Sábado tem Fla-Flu e a gente tem informações importantes, tem parcial de ingresso, tem jogador que pode acabar não jogando. Falaremos nesse vídeo também de treinador que saiu do Fluminense, já está de casa nova, e também jogador ganhando aumento salarial no Flu. Muitas informações, portanto, para você, tricolor. Então fica comigo, depois da vinheta a gente começa com as notícias. Não tem acerto ainda, não tem renovação contratual, mas tem jogador do Flu ganhando aumento. Pois é, gente, o Vitor Lessa traz pra gente uma informação importante referente ao John Arias. A torcida tricolor tá naquela apreensão, naquele desejo, né, de ver o nosso motorzinho colombiano de contrato renovado com o Flu para ficar aqui por muitos e muitos anos. Esse é o meu grande sonho, né, ver o Arias fazer a carreira dele inteira aqui no Fluminense. E por mais que existam, né, informações de que o Fluminense deseja, sim, renovar o contrato do jogador e dar uma valorização salarial, o Vitor Lessa traz pra gente que, embora não tenha sido feita essa renovação ainda, o John Arias já está ganhando um aumento em 2024. De acordo com o jornalista, isso se deve por conta de um aditivo no contrato atual do John Arias. Tá? O John Arias, a gente lembra que renovou o contrato em 2023, no começo do ano, né? Assim como outros pilares do time do Fluminense de 2022 renovaram também. O John Arias foi um deles, e nesse contrato tinha esse aditivo que deu a ele um aumento salarial em 2024. Ele ainda ganha menos, né, do que alguns pilares do Fluminense, e por isso há esse interesse em renovar o contrato dele para dar essa valorização e esse aumento. Vale lembrar que o John Arias tem contrato com o Flu até o final de 2026, então o risco não é perder o John Arias de graça ou por um valor muito abaixo, como foi com o Nino. O risco maior mesmo é o fato do jogador querer ir para outro lugar, onde vai ganhar mais, vai ser mais valorizado. Então o Fluminense está correndo atrás. Existem as informações do interesse do Fluminense em renovar o contrato, mas aparentemente ainda não há acordo. Só que o Vitor Lessa traz para a gente que o John Arias já recebe um aumento em 2024 devido a um aditivo do contrato atual dele renovado em 2023. E tem mudança de comando no Fluminense, tem treinador saindo lá de Xerém. O Fluminense postou, né, no seu site oficial a informação de que o técnico Caio Couto não é mais o treinador da equipe sub-20 tricolor. Segundo a publicação do Fluminense, o técnico pediu desligamento após aceitar proposta de outra equipe. O GE traz para a gente a informação de que a equipe que o Caio Couto está se transferindo é a Portuguesa da Ilha do Governador, aqui do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Caio Couto foi técnico da Portuguesa, da equipe principal da Portuguesa, antes de chegar no Flu. E segundo a informação lá do GE, a Portuguesa também, para sua equipe principal, tá, faz essa proposta para o Caio Couto, e aí ele deixa o sub-20 tricolor para ser o técnico do profissional da Portuguesa. Vale lembrar que o Caio Couto chegou no Fluminense recentemente, né, em dezembro, já está de saída, fez 10 jogos no comando do Flu, foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o portal Xerém Stuff, né, a extensão do Fluminense Stuff, lá no Twitter, traz um levantamento muito interessante, muito importante, de que o Fluminense está indo para o seu quarto técnico diferente no Sub-20, desde que o Eduardo Oliveira saiu lá em 2022. Né? O técnico em 2022, depois da saída do Eduardo Oliveira, foi o Guilherme Torres. Em 2023, o Fluminense foi treinado pelo Ricardo Rezende. E agora, né, nesse final de 2023, começo de 2024, foi o Caio Couto. E aí, com a saída dele, vai ter que vir um outro treinador. O Fluminense ainda não definiu o seu substituto. Claro, quando a gente tiver essa informação, a gente vai trazer isso aqui para vocês, obviamente, né? E o Xerém Stuff faz questão aqui de ressaltar que tanto o Ricardo Rezende quanto o Caio Couto saíram após receberem propostas de outros clubes, né? Isso aqui é importante, porque você mudar muito de treinador é algo, enfim, difícil, né? A gente vê os frutos que o Fluminense tem com o trabalho de médio e longo prazo com o Fernando Diniz no profissional. Na categoria de base, então, né, na formação de atletas, mais ainda. Só que desses treinadores, né, vai para o quarto agora, 2 deles saíram por decisão deles mesmos, né? Não foi o Fluminense que demitiu, o Fluminense que encerrou o trabalho, o Fluminense entendeu que errou na contratação. Não, eles saíram porque receberam propostas de outros clubes. Caio Couto agora está indo para a Portuguesa do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma pena, né? Mas, infelizmente, eu acho que não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr. Vamos aguardar para ver quem vai ser o próximo técnico do Sub-20 tricolor.
Tenho agora duas informações importantes para trazer para vocês sobre o Fla-Flu do próximo sábado, mas antes eu vou lembrar você que está aí assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo aqui e se ligar lá no link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, tá? Você clicando no link e apertando o botão seguir, você faz parte do canal da Central no WhatsApp e fica sabendo de tudo o que acontece com o Fluminense, vídeos e lives da Central também em primeira mão por lá. Então corre no comentário fixado, clica no link aí, aperta o botão seguir e vem participar do nosso canal, beleza? Então vamos começar a falar do Fla-Flu. A Ferdi, né, botou esse jogo num sábado às 9 da noite, né? Muito mau gosto, né, esse horário, enfim. Mas não é o mérito aqui. A gente sabe que a venda de ingressos para sócios do Fluminense abriu hoje, nessa terça-feira, ao meio-dia, e o Fluminense já postou uma parcial de ingressos comercializados, tá? De acordo com o perfil oficial do Fluminense, já tem mais de 15 mil tricolores garantidos para o primeiro jogo da semifinal, né? Vale lembrar, mando do Fluminense nesse jogo, então o Fluminense tem a sul inteira para si, a norte é do Flamengo e os lados de campo são mistos, mas por ser mando de campo do Fluminense, a venda começa prioritariamente para os sócios do Flu. Então, até o dia 7 de março, venda somente para sócios do Fluminense, e aí a partir do dia 7 de março, público geral, tanto flamenguista quanto tricolor, vão poder comprar os seus ingressos. Torcida tricolor, faço aqui o apelo, né? Vamos ao jogo, vamos lotar o Maracanã, o Fluminense precisa disso, precisa voltar a vencer em clássicos, né, para ser campeão carioca, tem essa partida difícil, né? Eu fico com a lamentação, claro, né, do Fluminense ter terminado em quarto, de pegar o Flamengo na semifinal, é um caminho mais difícil, a gente não pode negar, não é medo nem nada, é só um respeito à equipe do Flamengo, que é uma equipe forte, mais forte que o Vasco, mais forte que o Nova Iguaçu, e aí, infelizmente, o Fluminense caindo para quarto, pega o Flamengo, né, então vai ter esse jogo difícil, com o primeiro jogo sendo mando nosso, o segundo jogo é mando deles, então é importante a gente fazer um resultado interessante nesse primeiro jogo, já que na partida de volta vai ser a imensa maioria deles, né? Já que vai vender primeiro para os sócios dele. Mesmo formato que acontece nesse jogo, aconteceu no jogo da volta, né? Vai vender primeiro para os sócios do Flamengo, depois para os sócios do Fluminense. Então a tendência é a gente ter norte, leste e oeste no jogo da volta, repleta de flamenguistas, e a gente ficar somente com o setor sul. Então, torcedor tricolor, muito importante marcar a presença no Maracanã, empurrar o time do Fluminense, sobretudo comprar os setores mistos também, né? Para a gente ter maioria nos setores mistos contra eles nessa partida de sábado. Beleza? Vamos prosseguir aqui nas informações, porque falando um pouquinho, né, dessa partida de sábado, mas a notícia ela passa um pouquinho, ela é um pouco além da partida de sábado, mas claro que fala sobre ela também, tá? O Vitor Lessa traz pra gente informações sobre a situação clínica do Douglas Costa. Vale lembrar que no clássico contra o Botafogo, a última partida do Fluminense nesse domingo, o Douglas Costa saiu ainda no primeiro tempo, deu lugar ao John Arias, se queixando de dores na coxa direita. O Vitor Lessa traz a informação para a gente de que o Douglas Costa, de fato, sofreu uma lesão, tá? Fez exames nessa última segunda-feira, também conhecida como ontem, e detectaram uma lesão, mas ainda não se sabe qual é a gravidade do problema. Segundo o Vitor Lessa, devido ao pouco tempo, vamos botar dessa maneira, né? Hoje é terça-feira, o jogo contra o Flamengo já é sábado, o Douglas Costa dificilmente vai ter condições de jogo para ser relacionado para o Fla-Flu da primeira partida da semifinal. Na partida de volta, né, que vai ser no outro domingo, sem ser esse domingo agora o outro, dia 17 de março, o Douglas Costa pode acabar jogando, mas isso vai depender, da gravidade da lesão, né, de entender qual é a gravidade da lesão que ele teve, e 2, da evolução do Douglas Costa, da recuperação dele. Então, nada confirmado de que o Douglas Costa poderia estar disponível para o jogo da volta, mas é praticamente certo que no jogo da ida não teremos o Raio em campo, né? Uma pena, enfim, a gente já sabe que o Douglas Costa tem esse histórico de lesão, tem toda essa questão, né? Gente, é um pouco do preço, né, que o Fluminense acaba pagando para ter jogadores desse nível, né? O nível Douglas Costa, que, enfim, é um cara que jogou Copa do Mundo em 2018, foi titular no Bayern, na Juventus. Um cara desse, para voltar para o Brasil, é porque ele fisicamente já não está mais tão bem. Até estou gostando do Douglas Costa nesse começo, né? Eu achei que ele entrou bem contra a LDU na Recopa. Claro, ainda falta um pouco mais, mas aí já tem uma lesão logo assim no começo, é uma pena. Vamos torcer para que não seja nada grave e ele consiga voltar rapidamente aí para ser opção para o Fernando Diniz no segundo tempo, ou até mesmo como titular, quem sabe, já no jogo de volta dessa semifinal, que, repito,
dependendo da gravidade da lesão e da evolução do jogador, ele pode acabar sendo relacionado, mas para o primeiro, a tendência é que ele fique de fora mesmo. E tem jogador do Fluminense atraindo interesse de equipe da Série B, a gente já vai falar bastante sobre isso, mas antes, né, eu vou aproveitar rapidinho aqui para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você aí mesmo que está assistindo, a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome, claro, e de onde você está nos assistindo nesse mundo gigantesco, né? Central gosta muito de saber até onde a gente consegue alcançar nesse mundão gigantesco, e a galera sempre chega junto em peso. Deixa um comentário aqui embaixo nos falando o nome e de onde nos assiste, e sempre que a gente pode, claro, a gente vem aqui no vídeo e manda um abraço para a galera. Nesse vídeo aqui, eu quero mandar um abraço para o Edilton de Uibaí, na Bahia, para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o José Américo, assistindo a gente lá de Petrópolis, para o Dirceu de Lusiânia, em Goiás, para o Luiz de São João de Meriti, para o Antônio Nunes de Laguna, Santa Catarina, e para o Almir de Volta Redonda, ligado aí na Central. Um abraço para a galera que eu mandei um abraço nesse vídeo, um abraço para você que está aí assistindo também, mas claro, né, se quiser que a gente cite o seu nome, mande um abraço citando o seu nome em algum vídeo da Central, comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo, que a gente vai mandar esse abraço. Combinado? Então vamos prosseguir aqui com as informações, porque tem jogador do Fluminense na mira de clube da Série B. Essa informação foi trazida pelo jornalista Alessandro Matias, lá de Pernambuco, e dá conta de que o Sport Clube do Recife está interessado na contratação do zagueiro David Braz. Pois é, gente, o experiente zagueiro David Braz, né, de 36 anos, não vem sendo aproveitado no Fluminense. A gente lembra, né, nos últimos jogos, o David Braz não tem sequer sido relacionado pelo técnico Fernando Diniz, e existem informações, a gente gravou sobre isso, de que o jogador, inclusive, está treinando em separado, né, no Fluminense. Ele estava treinando em separado com o Johnny Gonzalez. O Johnny Gonzalez já fechou com o Atlético Goianiense, já saiu do Flu, e a tendência é que o David Braz faça o mesmo caminho. O Alessandro Matias traz para a gente que o Sport está interessado na contratação do zagueiro, e a gente lembra, né, que o David Braz tem contrato com o Fluminense somente até junho de 2024. E aí, cara, como tá nessa situação, né, já tá treinando em separado, o cara não tá sendo relacionado, enfim, não está nos planos do Fluminense para a temporada de 2024. A gente sabe que se o Sport avançar nessa negociação, né, se o Sport efetivamente fizer uma proposta para o David Braz, o Fluminense muito dificilmente vai botar qualquer empecilho nisso e tende a liberar tranquilamente o jogador para ser feliz lá no Sport Recife. O David Braz, assim, dando a minha opinião rapidamente sobre esse assunto, é um zagueiro que eu sempre gostei, eu não escondo de ninguém, eu gosto do David Braz, mas eu entendo que ele fisicamente, né, até por questão da idade, ele vem sofrendo bastante, né? De 2022 para cá, a gente viu um David Braz atuando bem menos. Em 2021 ele foi peça fundamental no time do Fluminense, na reconstrução ali do Fluminense. Em 2021 ele faz uma temporada muito boa depois que ele vira titular, mas ali no começo de 2022, eu lembro, no começo não, foi no meio de 2022, ele tem uma lesão contra o Atlético Goianiense, inclusive um jogo que ele é expulso, por sinal, ele se machuca, fica, se eu não me engano, 3 meses fora, e depois disso ele nunca mais conseguiu ter aquela sequência toda aqui no Fluminense. Entrou em diversos momentos, né, no segundo tempo, ali o Fluminense precisando segurar o jogo, entrava no protocolo chama os guerreiros, né, o Fluminense precisando segurar o jogo, bota o David Braz, na final da Libertadores, por exemplo, o David Braz entra no final do jogo ali para ajudar o Fluminense a segurar. É um zagueiro que eu gosto, tá? Eu acho até que ele tem boa qualidade técnica para um zagueiro, é firme e tal. É um zagueiro que eu gosto, mas fisicamente já decaiu, não tem conseguido ter sequência. Eu entendo, acho justo, né, que o Fluminense deixe o jogador seguir a sua vida, ir para outro clube, buscar novos rumos, porque hoje eu não vejo o David Braz com vaga no Flu, mas discordo frontalmente dele estar treinando em separado, né? Assim, é um cara que foi importante para o Fluminense, é uma liderança desse elenco tricolor já desde que chegou aqui, sempre respeitou muito o clube, e eu não vejo por que botar o cara para treinar em separado. Eu não gosto muito dessa ideia do treino em separado. Deixa o cara treinando com o elenco. E assim, o Fluminense frequentemente, né, precisando de zagueiro, e o David Braz nem relacionado assim, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, de se o David Braz é pior do que o Antônio Carlos, por exemplo, que acabou de ser contratado. Enfim, o Fluminense, Fernando Diniz, a comissão técnica entendem que sim, estão descartando o David Braz, trouxeram o Antônio Carlos, né? A gente sabe também que o Diniz já não é muito chegado em zagueiro, né? Já tira os zagueiros de origem, está jogando. A dupla de zaga titular hoje do Fluminense é Thiago Santos e Felipe Melo, que são 2 volantes de origem, que hoje jogam na zaga tricolor, e aí, enfim, acabou ficando um pouquinho difícil para o David Braz. Caso
haja essa proposta do Sport, avance esse interesse, desejo toda a sorte do mundo para ele no próximo capítulo da sua carreira. Como eu disse, é um cara que sempre respeitou o Fluminense e teve boas atuações aqui, tecnicamente falando, principalmente no final de 2021 e também no título carioca de 2022. Certo, rapaziada? Quero, claro, que você deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo. David Braz, o Fluminense está certo de desfazer dele? Valia a pena manter o David Braz no Flu? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!